O nosso bate-papo de hoje aqui na série Ponto de Vista, um programa do jornal Guará Hoje Cidades e que traz aqui a redação Políticos e Lideranças para discutir o Guará e seus desafios, é o professor e deputado Israel Batista. Ele é formado pela UNB em Ciência Política e exerce o primeiro mandato na Câmara Legislativa, onde é também cotado para a reeleição pelo seu partido, o PV. Israel dá aula de vídeo na internet, além de receber projetos de lei pelas redes sociais, e é chamado carinhosamente pelo seu público de deputado dos concurseiros. Não é isso, deputado? É verdade. Olha, marido, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui no Guará Hoje, que sempre nos prestigia, né, e me deixa muito à vontade, me deixa sempre esclarecer para a população o que a gente está fazendo, porque é importante que o deputado sempre preste contas e seja transparente, e o jornal Guará Hoje nos permite fazer isso. Ok. Professor, eu sei que assim o senhor prefere ser chamado em vez de deputado. O senhor tem uma forte influência nos canais das redes sociais, inclusive na internet. O senhor pleiteou a sua campanha em 2010, principalmente nas redes sociais, gastando pouco dinheiro. O senhor prefere trabalhar assim nessa campanha? Como é que vai ser o resultado dessa campanha para você? Você pretende usar novamente as redes sociais? O que dizer sobre isso? Olha, Marildo, eu tive a campanha mais barata de 2010. E eu tive justamente porque eu optei pelo engajamento social, para que as pessoas fossem voluntárias. E quando você tem uma campanha sem dinheiro, você precisa achar outros modos de divulgar suas ideias. Quanto custou a sua campanha em 2010? A minha campanha custou em torno de 50 mil reais. Isso foi a mais barata de todas, né? É muito pouco. Também eu não tinha dinheiro, se fosse mais caro eu não tinha como fazer. Uhum. E a internet me ajudou muito, teve muito voluntariado entre os internautas. Isso me deixou muito feliz, porque foi uma campanha que tomou conta da sociedade e conseguiu fazer um debate qualificado por um meio de comunicação que é gratuito, né? E isso para mim foi excelente. Nós fomos citados pela BBC Brasil como o maior caso de sucesso latino-americano em uso da internet, né? Viramos uma referência não só nacional, mas em outros países também. E hoje o nosso mandato e a nossa atuação pela internet é tema de diversos estudos de pós-graduação, de monografias, de teses, né? E eu fico muito feliz por isso, porque é o caminho, né? A campanha está mudando, a internet possibilita que as pessoas procurem a informação e não apenas recebam a informação passivamente, né? E isso faz toda a diferença. A gente tem muitas aqui instituições públicas, como feiras. Nessa questão da internet, por exemplo, você citou a importância dela para a campanha, tanto foi de 2010 para 2014. Você pretende também continuar trabalhando com a internet. Mas e o corpo a corpo? Como que fica a questão do corpo a corpo? Ele pode substituir, a internet pode substituir o corpo a corpo? Como é que funciona isso? Olha, eu não acredito nisso. Eu acho que a internet é mais uma ferramenta, mas é preciso continuar fazendo o corpo a corpo. É preciso ouvir as pessoas, olhar as pessoas nos olhos, né? Agora, às vezes é mais difícil, pode ser mais caro você olhar as pessoas diretamente. Você pode fazer uma conversa pelo Skype ou pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, né? Você vai saber dos problemas das cidades, economizando dinheiro e resolvendo do mesmo jeito, né? Vou falar em WhatsApp, um pouquinho interrompendo a sua conversa, mas o senhor lançou um canal de comunicação no WhatsApp. Explica isso pra gente também. Olha, esse canal de comunicação no WhatsApp é um sucesso total. Nós estamos recebendo propostas de lei, nós estamos recebendo projetos, né? E esse canal tá maravilhoso. É só você acessar o meu site, que é o profisrael.com.br. Você vai saber lá, tem o número do nosso WhatsApp, né? E está sendo um sucesso porque as pessoas acharam um canal direto para falar, para reclamar. Todo mundo fala que o eleitor tem que participar mais da política. Todo mundo pede que o cidadão seja mais engajado. Mas às vezes as instituições políticas não oferecem mecanismos para que as pessoas possam participar. E eu te pergunto, qual é o jovem que não usa o WhatsApp? A maioria, né? Então a maioria usa. E às vezes você tem um problema, ou você quer fazer uma denúncia, ou você tem uma bela ideia para um projeto de lei e você não sabe como fazer, né? Você vai lá na Câmara, vai visitar um gabinete. Não, as pessoas escrevem, mandam pelo WhatsApp, mandam pelo Facebook. Para mim,
Isso é natural. A internet é a nova praça dos cidadãos, onde os cidadãos vão se encontrar para debater as coisas. E esse é um movimento internacional, Marildo. Falando ainda na internet, professor, recentemente o senhor lançou aqui no Guará uma videoaula sobre a história da cidade, para comemorar os 45 anos do Guará, que foi agora dia 5 de maio. A cidade completou 45 anos. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é esta videoaula, como funciona e como chegar para poder assistir essa videoaula. O que a pessoa que está lá fora pode... Como acessar essa videoaula? Olha, Marildo, o Guará tem uma história linda, né? O Guará começou com um mutirão. Pessoas comuns se uniram, né? Com um líder chamado Rogério de Freitas e começaram a construir as casas uns dos outros. E eu tinha que contar essa história, porque essa história é maravilhosa. Se você quiser ouvir um pouco... Como é que surgiu a ideia? Essa ideia de fazer a história do Guará surgiu naturalmente, porque é um caso absolutamente diferenciado, né? Único no Brasil, virou uma referência mundial. Você vê, na época o presidente do Chile veio visitar o mutirão, Eduardo Frei, né? Grandes empresários vieram visitar o mutirão. Então, como eu conheci essa história, eu falei, eu tenho que contar essa história para as pessoas, porque elas precisam saber que o Guará nasceu orgulhosamente do trabalho comunitário, né? O que te mais chamou a atenção durante essa produção dessa videoaula? Qual é o enfoque maior que você deu nesse vídeo? Olha, o enfoque desse vídeo foi o fato do Guará ter surgido da solidariedade entre as pessoas. Eu acho que é isso que faz da população guaraense uma população tão apegada à cidade, tão carinhosa com a cidade. O Guará é uma cidade que é uma cidade que deveria ser só dormitório, mas ela não é. Ela tem uma vida empresarial efervescente, ela tem uma vida cultural maravilhosa. Aqui você ouve rock, você ouve blues, você ouve jazz, você ouve reggae, forró, né? Você tem de tudo aqui no Guará. Você tem restaurantes sofisticados, você tem botecos simples para você tomar uma cervejinha de vez em quando, né? Você tem a feira do Guará. Então, o Guará é uma cidade tão diferente de todas as demais cidades que ela precisa ser mencionada. A gente tem que contar essa história. E quem quiser assistir essa videoaula, é só entrar no meu canal do YouTube, Professor ou Prof. Israel Batista. Facinho. Se você procurar Israel Batista no YouTube, você vai achar essa aula do Guará entre as aulas mais recentes. Vamos agora então para o segundo bloco de perguntas para o professor Israel, um dos deputados mais jovens da Câmara Legislativa. Não é isso, deputado? É verdade. Quantos anos o senhor tem hoje? Nós conversamos e ainda não te perguntei até agora. 32 anos. Agora, no início de maio, dia 2. Professor, essa experiência sua como deputado é o seu primeiro mandato na Câmara, né? O senhor entrou lá pelo partido PDT e houve um impasse o ano passado, em 2013, onde o senhor saiu do PDT, foi ajudar a fundar o PEN e logo em seguida foi para o PV, não foi isso? Logo em seguida não, um pouco mais de um ano. Isso gerou um impasse na Câmara porque o TRE chegou a ameaçar cassar o seu mandato. Como é que foi isso? Depois o senhor conseguiu reverter isso no TSE. Explica pra gente como é que foi essa situação, o que aconteceu de fato? Olha, o que houve é que eu saí do PDT com uma autorização do tribunal e fui para o PEN. Depois, com uma autorização do PEN, eu fui para o Partido Verde, que tem a mesma linha ideológica do PEN, né, que trata de meio ambiente. E aí, com duas autorizações, ainda assim, eu fui, eu quase perdi o mandato, né? Não houve um processo de cassação, não, porque o processo de cassação ele retira os seus direitos políticos, né? Mas houve uma decretação de perda de mandato. Mas eu recorri ao Tribunal Superior e graças a Deus nós conseguimos manter o mandato e eu fiquei muito feliz por causa disso. Eu vou te fazer uma pergunta, não estava no meu planejamento aqui de perguntas do meu bloco, mas eu acho interessante que você citou várias vezes a internet, o WhatsApp, sobre o seu trabalho nessas redes sociais, né? E naquele momento ali dessa ameaça de perder o mandato, algumas pessoas não conseguiam enxergar direito o que estava acontecendo, chegou a questionar a sua competência como político. Sim. E entre outras coisas, que hoje tudo que se fala em corrupção, fala em roubo, fala em desvio de dinheiro. Exatamente. E por aí afora, né? E como é que você
conseguiu reverter isso junto ao seu público, junto à sociedade, talvez usando as próprias redes sociais, o WhatsApp, você talvez tenha um número que possa divulgar? Como é que foi? Como é que é isso? Olha, o que aconteceu foi que muita gente achou que eu estava sendo caçado, né? E quando você é caçado, você perde os direitos políticos, quer dizer que você fez algo de errado. E aí nós conseguimos, pela internet, mostrar para as pessoas, explicar para as pessoas que não havia uma cassação, havia um processo de perda de mandato, ou seja, que não é porque eu cometi algum crime, né? E sim porque um partido requisitou meu mandato de volta. E aí as pessoas entenderam. Eu me lembro que no dia que o TRE decretou a perda de mandato, começou um movimento na internet muito forte a meu favor. Em 24 horas, 50 mil pessoas já tinham se manifestado a meu favor pelas redes. Isso no mesmo dia? 24 horas depois da decretação de perda de mandato, né? E isso foi muito importante, porque as grandes emissoras me chamaram para conversar, a própria Rede Globo me chamou para que eu pudesse explicar para eles que fenômeno da internet era esse, né? O primeiro deputado que perdia mandato e que as pessoas ficavam do lado dele, apoiavam e que pouca gente criticava, né? Então isso me deixou muito feliz. E aí, por causa desse movimento também, a gente resolveu ampliar nossa participação nas redes sociais, lançando esse WhatsApp, né? Para quem não sabe o número, não tem como pegar no site, é 61 9404 8368. Esse é o então nosso. Então a pessoa acessando esse número, ela vai poder 61 conhecer esse serviço, tá mais vai poder falar com a gente, vai poder mandar ideias, vai poder criticar também, fazer sugestões, né? Professor, vamos agora então falar um pouquinho de política, necessariamente, um pouquinho do seu trabalho na Câmara e também de alguns assuntos ligados à Câmara, mas começando aqui falando em política, mais voltados para o Guará. A gente atua aqui há 9 anos e a população reclama muito aqui de duas coisas. A ausência dos deputados, muitos se elegem e dificilmente retornam à cidade para apertar na mão das pessoas, para visitar a feira, para ir numa padaria, para fazer parte da cidade de alguma forma. E também a questão das verbas, né? Aqui algumas pessoas reclamam, as lideranças principalmente, que as verbas têm sido um pouco minguadas para a cultura, para o lazer, para o esporte. Eu queria saber do senhor como parlamentar, o que realmente o senhor conseguiu destinar para o Guará ou região de modo geral que pudesse beneficiar a comunidade local. Sim. Olha, as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou um deputado geográfico. Eu tenho a minha simpatia pelo Guará, transito pelo Guará e gosto de debater os problemas da cidade, mas as pessoas sabem que eu sou um deputado ligado à juventude e à educação, né? Então nós temos cerca de 12 milhões de emendas, o governo não executa todas essas emendas e eu sempre destino mais da metade, mais ou menos 7 milhões para a educação, independente se é no Guará, se é no Recanto das Emas, se é no plano piloto, porque eu sou professor, então o meu foco é educação. Nós mesmo assim conseguimos trazer grandes apoios ao Guará, aos movimentos culturais do Guará, que são muito sólidos, muito importantes. Então nós apoiamos aqui o Clube do Reggae, nós apoiamos o Clube do Blues, nós apoiamos os bonequeiros da cidade. Isso para mim é muito importante. Eu não gosto de fazer evento cultural e colocar dinheiro para evento, mas eu gosto de fazer projetos culturais que tirem as pessoas das ruas, que resgatem, que deem oportunidade de aprendizado, etc., né? Também nós mandamos emenda para a reforma do Teatro da Administração, sempre ligado a isso. O professor gosta desse tema porque são formas complementares de educar a nossa sociedade, nossos adolescentes, nossas crianças, né? E também algumas emendas de obras que foram importantes para a cidade também. Então a nossa ideia é essa. Agora, eu reclamo muito do problema da execução dessas emendas, né? Você envia a emenda, você define que elas devem ser executadas, mas muitas vezes o gestor público, ou por um problema de pessoal, de quadro de pessoas na administração, ou por algum outro tipo de problema, não executa a sua emenda. E isso me deixa muito chateado, marido, porque você combina com a comunidade, né? Vamos colocar em tal obra 200 mil, por exemplo. 200 mil para uma obra, né? E aí, quando você menos espera, anunciam que não vai dar para executar aquele recurso. Então, o dinheiro tem, né?
mas não conseguem dar prosseguimento a isso. Professor, assim como o senhor prefere ser chamado, não é isso? Verdade. Então vamos falar aqui sobre a questão do trabalho na Câmara Legislativa. Vocês foram duramente criticados pela mídia diária sobre a falta de produtividade, pelo menos supostamente, vamos dizer assim. É verdade. O que aconteceu? Vocês realmente estão produzindo pouco? O que está acontecendo? Qual a sua explicação para isso como parlamentar? Olha, eu acredito que o parlamentar tem que estar no plenário. Uma falta no plenário tem que ser muito bem justificada. E eu admito que o que estava acontecendo é que muitos parlamentares estavam desconsiderando essa necessidade de estarem no plenário, né? Então você tem que estar no plenário naqueles dias marcados para estar lá. Então eu fico preocupado porque são momentos em que a gente vai lá para fazer o debate, para usar a tribuna, para aprovar leis, né? Sobre a produtividade, eu não acho que o número de leis produzidas seja pequeno. Eu acho que tem lei demais. E lei não é um produto industrial que você produz numa linha de produção. Lei é coisa séria. Lei demora a ser produzida. Lei é pensada, debatida. Uma lei que você produz em 6 meses não é uma boa lei. As leis são produzidas durante anos, né? São anos de debate. 3, 4, 10 anos de debate. É assim que tem que ser, porque lei é coisa séria, lei é para ser obedecida. Então tem que ter debate da sociedade. O que mais me preocupa não é o número de leis, é a qualidade das leis. Se você for olhar, a maioria das leis não tem relevância. Então, do que adianta a Câmara produzir 200 leis durante o mês, se dessas 200 leis você não salva 2 ou 3? Né? Eu não tenho muitas leis produzidas, mas eu tenho segurança de dizer que são poucas e boas. É lei do papel reciclado, lei do concurso público, lei que obriga o professor, a secretaria, a nomear um professor concursado toda vez que um professor se aposentar, a lei do nota legal em dinheiro. Então, às vezes é melhor você gastar anos produzindo uma boa lei e essa lei tem utilidade, relevância, utilidade, do que você ficar concedendo título de cidadão honorário, mudando o nome de praça, fazendo um monte de bobagem, né? Então, o que me irrita é isso. Se cada deputado, durante um mandato, produzisse poucas leis, 4 ou 5 leis, que tivessem longo debate, que tivessem um apelo para a sociedade, né? Seria muito melhor. Em 2013, o senhor chegou a ter aprovado uma lei de número 857 que previa uma bonificação para quem denunciasse crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Caso o Estado conseguisse reaver essa verba, esse dinheiro perdido por corrupção, esse denunciante teria direito, me parece que 10% daquele valor que foi novamente arrecadado, né? Sim. E o governador Agnello acabou não sancionando a lei, ele vetou essa lei. O que aconteceu? O senhor pretende voltar com essa lei? De onde nasceu esse projeto? O que o senhor tem a dizer a respeito desse projeto que não chegou a ser sancionado? Olha, essa lei nasceu do pior dos problemas da nossa corrupção. O Brasil é um país que tem uma corrupção muito forte. O dinheiro desviado faz enriquecerem algumas poucas pessoas, né? Essas pessoas muitas vezes são descobertas nos seus crimes de corrupção, já estão milionárias porque fizeram esse dinheiro render e esse dinheiro nunca retorna aos cofres públicos. Hoje, de cada R$100 desviados dos cofres públicos por corrupção, apenas R$3 voltam aos cofres públicos. Isso é uma estatística. É estatística. 3% de tudo que é desviado volta aos cofres públicos. Ou seja, a corrupção no Brasil é um ótimo negócio, porque o governo, o Estado, nunca mais vai ter esse dinheiro de volta. De cada 100, apenas 3. Né? 3% é muito pouco. Então, quando eu fiz essa lei, foi para atacar o pior dos problemas, que é a falta do retorno do dinheiro desviado, né? Tá bom você punir, processar, a maioria dos corruptos nunca vai preso, né? Mas o deputado professor Israel perde o mandato por qualquer coisa. Quer dizer, quase perde. Quase perde, ainda bem, né? É muito bom, você tem que processar, você tem que brigar, denunciar e etc. Mas o melhor seria que esse dinheiro voltasse.
porque é o dinheiro das pessoas, né? E para onde esse dinheiro foi? Não se sabe. Então, muitas vezes, se a gente beneficiar o cidadão que denuncia o paradeiro desse dinheiro, dando a ele uma parte desse recurso, a gente incentiva as pessoas a enfrentarem esse problema. Agora, é uma lei que causou muita polêmica, a minha intenção era causar o debate e amadurecer a forma que o Brasil trata a corrupção. A meu ver, a gente alisa o problema, a gente não enfrenta o problema. Prende um de vez em quando, exatamente, a gente não enfrenta essa legislação. Passa a mão na cabeça da maioria. Exatamente, e não recupera o dinheiro, o que é pior. Isso é o que é pior. Então, o que me fez criar essa legislação foi esse problema, e ela está inspirada no que há de melhor no mundo, que é a legislação anticorrupção do estado de Illinois, aprovada ainda quando o presidente Barack Obama era senador em Illinois, né? E ali em Illinois a recuperação de recursos desviados foi muito boa. Então foi depois de uma viagem aos Estados Unidos que eu pensei nessa lei, né? E também a lei Dodd-Frank, que é uma lei anticorrupção do sistema financeiro de Nova York, que é considerada a mais moderna do mundo. Então a minha lei, que é baseada no que há de mais moderno no mundo, não foi sancionado em Brasília. Professor, eu tenho uma última pergunta para esse bloco, que é sobre a Copa do Mundo. E logo em seguida a gente vai encerrar com 2 ou 3 perguntas meramente sobre a política no Distrito Federal, falando já desta troca de cargo que vai acontecer no final do ano, a campanha eleitoral, etc. Vamos falar então aqui desse assunto, o Qualificopa, que é uma idealização do senhor também. E como é que ficou esse projeto? Conta pra gente se ele atingiu o objetivo, quantas pessoas realmente foram qualificadas com esse projeto, essa ideia de colocar as pessoas para poder atender bem na Copa, o governo está dando a sua contrapartida, talvez a própria Câmara Legislativa. Como é que é essa situação, como é que nasceu essa ideia e realmente atingiu o objetivo? O pessoal está meio decepcionado com a Copa, as ruas não estão com o acabamento da forma que precisava, a violência está preocupando, entendeu? Ou seja, de forma geral, a Copa não está empolgando. O que está acontecendo? Está empolgando, é verdade. O que está acontecendo, meu amigo? É o que eu avisei lá em 2011. A Copa pode ser um elefante branco, um presente de grego, não é? Se nós não nos preocuparmos com a herança que a Copa vai deixar para a gente, fica difícil a gente ter vantagens com a Copa do Mundo, não é? Então eu disse que, primeira coisa, o gasto de uma Copa do Mundo com equipamentos esportivos não pode ser mais do que 25% do investimento total. No mundo inteiro é assim. Qualquer país ou cidade que vá fazer uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo sabe que estatisticamente, se ela gastar mais do que 25% do orçamento para construir equipamentos esportivos como estádios, como ginásios, centros olímpicos e etc., ela fez um mau investimento. Então, 25% é o máximo para gastar com isso. 75% você tem que gastar com hospital, com estrada, com acesso, com metrô, com melhoria de trânsito. É assim que é um bom evento esportivo internacional. Na sua opinião, isso não aconteceu no Brasil, então, é isso? Na minha opinião, no Brasil a gente avançou muito, mas não foi perfeito, né? Tanto que a população está reclamando disso tudo. Manifestações, né? As manifestações. Outra coisa que me intriga, nós decidimos fazer a Copa e estamos fazendo. E está tudo muito bonito. Por mais que a gente reclame, não podemos negar, está bonito, né? Agora, nós nunca fizemos esse esforço para resolver o problema da educação. É engraçado, desde que o presidente Lula decidiu que a gente ia fazer a Copa, nós nos viramos e resolvemos. Pelo menos vamos fazer, aí, né? Pelo menos está tudo aí, você vê as cidades cheias de obras, toda cidade brasileira, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, está tudo cheio de obras, está tudo andando, né? Agora, nunca fizemos isso pela educação. Na Copa da África do Sul, nós ficamos entre os 8 melhores do mundo. Saímos nas quartas de final, não foi isso? Parece que sim. 8 melhores do mundo. E todo mundo ficou chorando. Pouco tempo depois, saiu o ranking de educação. Nós ficamos de 85º lugar do mundo e ninguém derramou uma lágrima por isso. Então, para mim, a crítica é a prioridade. Qual é a nossa prioridade, né? Por que a gente não resolve os problemas que nos assolam há tantos anos com a mesma velocidade que a gente resolveu a Copa do Mundo? É isso que eu pergunto. Eu não sou contra a Copa não, Marilton, mas eu acho que o mesmo esforço envidado pela Copa
agora a gente devia fazer pela saúde, pela educação do país, principalmente pela educação como professor. Interferindo aqui na sua fala um pouquinho, professor, agradeço mais uma vez pela sua presença aqui na redação do Jornal Guaraú e Cidades. Eu acredito que a Copa do Mundo ela tem que ser um evento para poder agregar e não para poder gerar essas manifestações que estão acontecendo. Mas por quê? Está acontecendo porque o pessoal está insatisfeito. Exatamente. Né? As coisas que deveriam de fato ser feitas, como você citou, não foram feitas. Algumas delas, né? Muitas delas. Como você citou, a educação, nós temos problemas gravíssimos na educação. E como você citou, se o Brasil fica em oitavo na Copa do Mundo, ou segundo, ou terceiro... Todo mundo chora. Todo mundo chora, né? Se fica em primeiro, todo mundo aplaude. Mas se fica em segundo, todo mundo chora. Mas se você tem um aluno que não está na escola, que está, de repente, por esse motivo, vira bandido ou qualquer coisa parecida, ninguém fica chorando porque está fora da escola. Ninguém está preocupado com isso, né? Esse realmente eu acho que você... Como é que pode, Amarildo, a sexta economia do planeta estar em 85º lugar no ranking da educação? É triste. Como é que pode? Nós não sabemos qual é a nossa prioridade. Vamos agora então para o terceiro e último bloco aqui da entrevista com o professor e deputado Israel Batista, aqui na redação do jornal Guaraú e Cidades. Agora vamos falar um pouquinho necessariamente de política, né? Nós temos aqui a entrada do Arruda na disputa pelo GDF, entre outras coisas. Deputado, como o senhor avalia essa entrada do José Roberto Arruda novamente na campanha eleitoral que deve começar em julho? Como é que o senhor avalia a entrada dele na política novamente depois de tanto episódio, de tanta denúncia, de corrupção, entre outras questões? Como é que o senhor avalia a volta dele, já que ele está conseguindo reverter esses contratempos que ele tem na justiça eleitoral? Como o senhor avalia essa volta do José Roberto Arruda? Olha, eu acredito que se a lei permite, não há muito o que fazer. Eu acho que a sociedade tem que fazer uma profunda reflexão e tomar suas decisões. As pessoas acham que a política é responsabilidade dos políticos e não é verdade. A política é responsabilidade de todos. E a democracia é o regime mais difícil de se manter, porque ele depende do engajamento das pessoas comuns. Então, agora nós vamos colocar diante da população essas decisões. Desafio, na verdade. É um desafio. E a população vai ter que entender que a decisão dela define os rumos de Brasília. Eu gostaria também de falar um pouquinho do atual governo. É uma pergunta só, mas é que eu acho que é importante você fazer uma avaliação. O senhor esteve à frente como parlamentar, como deputado aliado praticamente o tempo todo, juntamente com a base de Agnello, né? O que o senhor acredita que o governo de Agnello acertou nesse mandato, desde 2010, entrou em 2011, né, assumiu em 2011, o que ele acertou de fato para esse mandato e o que de fato ficou como desafio que não foi resolvido, que fica para um próximo governo ou para ele mesmo, caso ele foi reeleito? Como é que você avalia essa questão? O que ele acertou e o que de fato você considera que ele não acertou? Entendi. O que eu acho que é importante frisar é que nós temos que dar a César o que é de César, né? Então, para mim, o primeiro ponto de acerto desse governo foi fazer a licitação para o transporte público. Há queixas, há reclamações sobre essa licitação, mas de fato em 50 anos essa é a primeira licitação. E isso já me deixou muito feliz, né? Também o fato de que esse governo recuperou os parques, e como eu sou do Partido Verde, eu tenho uma bandeira ecológica muito forte, né? Não podemos negar que 30 parques foram construídos. Aqui no Guará entregaram o Ezequias Heringer, tem previsão de entregar outros parques, Parque Denner, o Parque dos Eucaliptos também, né? E esse programa Brasília Cidade Parque está se tornando uma referência internacional já, né? É um programa realmente muito importante para a cidade. E algo que está sendo implantado agora, que é uma luta minha bandeira de campanha, e que o governo está fazendo, muita luta, muita briga, que é a implantação do Wi-Fi. Internet é direito fundamental, está na Carta das Nações Unidas, está na Constituição de países modernos como a Finlândia. Então, se um trabalhador desempregado tem acesso à internet, ele tem mais chances de arrumar um emprego do que um trabalhador desempregado que não tem acesso. Cabe ao Estado garantir esse acesso isonômico e estamos implantando o Wi-Fi. Eu estou muito feliz porque foi uma briga minha, né? Falta o senhor comentar o que de fato o governo não conseguiu acertar. Sim, o que eu diria é que o governo não acertou fundamentalmente na comunicação com a sociedade. Foi algo difícil, né? E isso para mim é o mais gritante desse governo, essa falta de
a incapacidade de diálogo com os proximidade com a população. A proximidade, isso. Para mim isso popularidade, exatamente, porque com isso você consegue dimensionar as questões das pessoas, o que elas querem de fato, o que está faltando, né? Então tem que ter mais contato. E eu diria também que eu queria acrescentar que o governo teve um outro acerto que eu considero importantíssimo. O governo nomeou 14 mil pessoas para a área da saúde, né? 14 mil servidores. A saúde ainda é problemática demais, é o extremo do problema em Brasília, mas 14 mil pessoas foram muito importantes. E para minha área também, né, 6 mil professores nomeados na área de educação. Isso me deixou muito satisfeito, porque diminuiu consideravelmente o problema da falta dos professores, embora esse problema ainda exista, né? Eu corrijo esse problema agora nesse ano, aprovando a lei que obriga a secretaria a nomear um professor concursado toda vez que o professor se aposentar e dá o prazo de 30 dias. Isso vai resolver esse problema, né? E eu estou muito orgulhoso de ter feito essa lei. Ok. Eu gostaria agora, professor Zé, que o senhor deixasse o seu recado para a comunidade, não só do Guará, como para as pessoas que te conhecem, de outros moradores também, que esse programa aqui está sendo gravado em vídeo, então outras pessoas vão ver além do jornal impresso. Eu queria que você deixasse o seu recado para falar um pouquinho da cidade, deixar o seu recado para o morador e que esperar aí dessa campanha que vem pela frente eleitoral, e deixar o seu recado como político para o seu público e para os moradores de modo geral. Olha, o meu recado para toda a população do Guará é que é preciso participar da vida política. A mesma população que vai às manifestações e reclama direitos é a população que esquece em quem votou na última eleição. Então é preciso entender que a democracia não é construída de 4 em 4 anos. A democracia é construída com a participação constante e efetiva da sociedade, no debate constante, na cobrança constante, né? E agora com a internet ficou mais fácil. E também é preciso dizer que a educação só vai melhorar no nosso país quando todo mundo entender que é uma responsabilidade compartilhada. Não é possível mais jogar a função da educação ou o problema da educação nas costas dos professores ou dos governos. Uma comunidade que participa da vida escolar tem melhores escolas. Isso está comprovado no mundo inteiro. Então essas são as minhas mensagens: participação política e engajamento pela educação.